Galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa. Meu nome é Rafael, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e fundador do Ciência e Brisa, esse canal acadêmico do YouTube que divulga cursos, reflexões filosóficas, vídeos, streaming de programação ao vivo, tem algumas lives e dá vazão assim à manifestação de muitas ideias que passam por mim e são então aqui materializadas na forma desse projeto experimental. Então, se você por algum motivo está chegando agora aqui do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que você ajudará muito esse canal compartilhando esse tipo de conteúdo, dando like, se inscrevendo, falando para o seu colega, para o seu amigo desse canal, divulgando o material aqui documentado. A gente tem também aqui no canal os membros, apoiadores que contribuem financeiramente com o Ciência e Brisa para que a gente possa investir o dinheiro no próprio canal, tentando melhorar a qualidade dessa documentação e também o alcance desse conteúdo. Eu tenho agora, por exemplo, pensado muito na ideia de tentar contratar assim, um estagiário para me ajudar com o Ciência e Brisa, porque eu faço tudo sozinho, né? Então, assim, as edições são muito simples. Quando tem edição, que no fundo é uma vinheta que eu às vezes coloco, às vezes eu não coloco, porque também a vida é muito corrida e eu faço tudo isso praticamente sozinho, né? Então, por exemplo, se eu conseguir ter mais apoiadores, eu conseguiria talvez contratar uma pessoa para me ajudar a fazer uma edição dos vídeos. São ideias que eu penso assim para tentar melhorar mesmo a qualidade do que aqui é documentado. Eu penso também em fazer uma seleção, por exemplo, de pegar só os áudios desses vídeos, principalmente esses vídeos que têm um estilo mais podcast, de documentação, de ideias mais soltas, mais livre, assim, e transformar isso de repente num podcast do Ciência e Brisa, para você poder também ouvir no Spotify enquanto está dirigindo. Você vai ouvindo reflexões, colocar uma vinhetinha de fundo, uma coisa mais interessante, mas são ideias que demandariam pessoas para me ajudar com esse projeto e por enquanto isso aqui é uma banda de um homem só, que nem as composições assim, instrumentais que eu gravo também, que é banda de um homem só também, Então seria muito bem-vinda a sua ajuda também. Então caso queira ajudar o canal, temos os apoiadores que eles pagam uma quantia muito pequena mensal para a gente poder tentar investir no próprio canal. E temos também o grupo privado do Telegram do Ciência e Brisa, que eu sempre deixo o link para inscrição no grupo na descrição de todos os vídeos que eu gravo, basicamente, Então, caso também tenha interesse em ingressar nesse grupo, fazer parte dessa comunidade, hoje eu recebi um comentário muito massa que a pessoa falou assim que vida longa ao canal, vida longa aos Ciências e Breezers. Eu achei massa o Ciência e Breezer, como se fosse uma espécie de rótulo que a gente pode colocar nos membros dessa comunidade, porque é interessante que apesar de ser um canal do YouTube bem modesto, pequeno, assim, tem uma galera muito fiel, assim, que me segue desde o começo, desde a época da pandemia e que assistiu a algum curso durante a época da faculdade que ajudou a salvar a pessoa no curso dela de termodinâmica, sei lá, e de repente ela continua até hoje gastando o tempo dela para me ouvir falar aqui sobre reflexões, ideias que passam pela minha cabeça. Então, existe uma comunidade, então eu também tenho um grupo do Telegram em que você pode se inscrever lá para poder fazer parte dessa comunidade. Então, dito isso, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre uma experiência muito pessoal que eu tenho vivido, assim, que é a paternidade, como ela tem trazido para mim reflexões muito intensas, muito profundas sobre basicamente tudo e tem me desafiado assim a ter que me desconstruir mais ainda para me reconstruir mais ainda, Todo dia assim eu sou apresentado a situações na interação com a minha filha que está se desenvolvendo, está com 1 ano e meio, e que me fazem ter que ressignificar muitas coisas para poder encontrar um equilíbrio possível nessa nova situação. Assim, tem sido uma jornada muito desafiadora e ao mesmo tempo maravilhosa, assim, que eu sinto que na verdade é uma dicotomia aparente que vem
resultante da própria natureza desse tipo de amor que se acessa quando se vira pai, assim. É uma qualidade de amor muito diferente, assim, sabe? É um amor que ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é muito assustador, assim, sabe? Então você é colocado para viver assim num maremoto emocional muito intenso, que eu tenho certeza que é uma dinâmica assim intencional da inteligência cósmica, porque é uma possibilidade que você tem na interação com esse ser que chega, que é muito vulnerável, que é muito frágil, que é muito sensível e que demanda cuidados assim intensos para fazer você ter que ser uma pessoa melhor obrigatoriamente para dar conta de sustentar tudo isso, assim, né? E eu acho que isso não é por acaso que é assim. Não é por acaso que essa inteligência que criou o universo, que criou átomos, que criou as leis da física, né? Que criou tudo, né? Que existe, ela fez isso de propósito para estimular a nossa consciência a se desenvolver de um jeito ou de outro. Eu lembro que quando eu comecei a falar com a minha companheira sobre essa ideia da gente ter filho e tal, porque eu sempre fui aquele cara que nunca pensou nessa possibilidade, assim, sabe? Tava, quando eu era jovem, muito focado, assim, em mim mesmo, assim, aquela coisa muito autorreferencial, tenho que me construir, tenho que ser alguma coisa, tenho que ser alguém, tenho que ser doutor, tenho que ser cientista, tenho que ser alguma coisa importante, aquela coisa, né, que eu acho que durante uma grande fase da sua vida é uma energia que, se bem direcionada, ela vai estar a serviço da construção de coisas muito interessantes, mas que é uma energia também que ela não se sustenta numa dinâmica assim emocional mais complexa a longo prazo, né? E aí você precisa então também buscar informações até para se melhorar consciencialmente nas suas relações, né? Pessoas que não se relacionam assim, elas não têm um reflexo das próprias atitudes assim que vêm pelo outro, então elas não se percebem muito claramente, né? E essa não percepção de si mesmo, ela leva a uma mente, a uma personalidade muito imatura mesmo, assim, né? E amadurecer é um processo meio que natural, assim, né? Uma fruta amadurece, né? Então o ser humano também tem que amadurecer, né? E a gente se amadurece nas relações, então a gente tem que buscar se relacionar para ter feedback, retorno, para se avaliar, para se olhar, para se perceber, para poder também se melhorar, né, no processo de autoconstrução. Então sempre foi aquele cara assim que nunca pensou em ter filho, né, e tal. Mas aí em algum momento assim encontrei uma companheira que me mostrou assim possibilidades, vamos colocar dessa maneira, de ser uma pessoa muito melhor do que a pessoa que eu vinha buscando ser, né? E aí é um ser humano que me deu fé na humanidade, assim, a bondade da minha companheira, assim, a amorosidade dela, o desejo dela de ajudar as pessoas, né? É um espírito muito bondoso, muito amoroso, muito generoso, assim, muito maduro, muito consciente em muitos aspectos, assim. E aí, conversando com ela um dia, a gente começou a falar sobre esse assunto e ela comentou comigo assim que ela teria um filho não para satisfazer um, um vazio a ser preenchido nela, mas como um ato de devoção ao universo, né? Como uma entrega assim de um ser que você vai se engajar muito com esse ser para tentar orientá-lo, para conduzir aquela consciência para ela se desenvolver, vai cuidar dela, vai ficar sem dormir, vai se dedicar pra quando você tipo estiver saindo de cena, deixar um ser humano melhor que você no mundo, entendeu? E aí, porra, isso é sentido de vida profundo, né? E aí essa conversa ela falou isso, eu falei, cara, então a gente tem que ter um filho, porque achei tão bonito assim, né? E isso foi acontecendo, essa conversa naturalmente, então a gente teve um filho com esse propósito, assim, né? De um ato de devoção mesmo ao universo. E quando entra essa fase inicial em que você se depara com um ser, que ele é muito frágil, que ele é muito vulnerável, que ele demanda cuidado o tempo inteiro, cara, é muita preocupação, não pode sufocar com o travesseiro e tal. Você entra num estado assim, e é por isso que pais, de um modo geral, são seres neuróticos, não tem como não ser, né? É neurotizante mesmo
você ser pai, assim, porque você é privado de sono, é privado é, da possibilidade de escolher para onde você vai querer olhar, por exemplo. Você fica alguns anos sem poder escolher para onde você vai olhar quando você está com seu filho, né? Você tem que olhar para ele, porque ele pode subir numa mesa, se machucar, vai explorando, tem uma energia e sobe nas paredes, então tem que proteger ele dessa inconsciência dele mesmo, assim, para sustentar isso daí, amparar essa vida e possibilitar que ela floresça, que ela se desenvolva, que ela amadureça, né? E que ela te supere, né? Porque o mundo precisa de pessoas boas, assim, né? E formar pessoas boas dá muito, 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 muito trabalho, velho. Não é um trabalho fácil, assim. E é um tipo de amor que ele se caracteriza por certos aspectos muito diferentes de outras formas de amor que a gente está acostumado, né? No amor romântico, por exemplo, tem ali um elemento do desejo, né? Coisa que é um elemento que está ausente, assim, do amor, né, de um pai por um filho, assim, né? Então é um amor que tem aspectos como vulnerabilidade, fragilidade, que é outra parada, assim, né? E que é muito profundo, visceral, assim, você ama, você não quer que seu filho fique triste, olha que loucura que é isso, né? É uma coisa assim, o tanto, né, que a gente já não ficou triste nessa vida, assim, né? Tem aquela frase, né? A universidade é o lugar em que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque a mãe não tá vendo ali o filho chorando em vários aspectos e você como pai sabe disso, mas ao mesmo tempo quer proteger seu filho, né, dos maus sentimentos e aí, ao mesmo tempo não tem como fazer isso, ao mesmo tempo isso também não se sustenta, né? Isso me lembra a história de Buda. Eu não sei se vocês conhecem a história do Buda, né? Mas o Buda ele era um príncipe muito rico, morava num palácio e tinha de tudo. E os pais, o rei, né, fez um esforço muito grande para privá-lo do contato com as misérias do mundo, com a morte, com o sofrimento, com a doença. Então ele vivia num palácio impecável, nunca na vida tinha visto alguém doente, porque quando alguém ficava doente, o pai tirava essa pessoa de perto, então ele não conhecia doença, não conhecia morte, não conhecia envelhecimento, só tinha gente jovem lá no palácio dele, e aí um dia ele consegue fugir ali do palácio e tal, e nessa saída ele ao mesmo tempo experiencia um cortejo, então ele vê ali a morte, ele vê velhos e ele vê pessoas doentes, e ele então fala, caralho, isso dá um lance na cabeça dele, e aí ele decide que precisa entender de verdade, profundamente, o sentido da vida, assim, se ele é muito afetado por essa experiência, então ele sai do palácio e ele vai para outro extremo, vai viver como um asceta, né? Um cara que abdica de tudo, um mendigo, e nem come, ele só comia coisa que caía da castanheira e tal. Também percebe também que não é o caminho, e aí ele encontra a iluminação, né? Quando ele atinge o caminho do meio ali e tal, numa lua cheia de Vesak, assim. Essa é um pouco a história do Buda, né? Então, mesmo no caso do Buda, assim, que estava no palácio, aquilo tinha uma angústia existencial, ele teve que sair, experienciar a coisa, e o mesmo acontecerá com o filho de qualquer pessoa que existe, porque é da natureza humana ter que vamos falar assim, ter que ter faltas para ter que buscar alguma coisa para supri-las, e nessa busca se constrói, né? E então o ser humano ele tem que se construir. A função do pai ali é dar um amparo, é orientar e ao mesmo tempo observar de longe com atenção, estou aqui se precisar, até um certo ponto. E é muito difícil você dosar esses limites assim. E pensando sobre isso no caminho, né, para gravar esse vídeo, eu lembrei um pouco inclusive desse próprio canal, assim, porque uma das características que existe nesse amor de pai por filho e tal, é uma assimetria muito grande, assim, né? Quando você tem um bebê, não tem muita coisa que aquele bebê pode fazer por você, né? Tem bebê que nasce não balança nem o pescoço, fica uma massa mole, assim, e você tá lá sem dormir, você participou do parto, tal, você já tá já numa demanda de energia antes que ele fazendo por ele, já antes que ele possa fazer qualquer coisa por você, né? Então existe uma assimetria muito grande nessa relação. E tudo bem, não tem problema, né? Existir essa simetria, porque as coisas vão se balanceando e ele te entrega muita coisa no processo, né? Quando o bebê pela primeira vez ele firma o olho em você, ele te vê, ele dá um sorriso, é muita coisa que você está recebendo ali naquele momento, entende? É muita coisa, assim, porque é um ser que te reconhece, né? E quando ela fala papai, fala caramba, velho,
gosta de mim, meu Deus, é muita coisa já. Mas tem uma simetria muito clara, assim, né? E eu lembrei um pouco desse canal, assim, porque eu gasto muita energia para manter esse projeto, né? Tem que gravar o vídeo, tem que, às vezes, editar, fazer um upload, escrever um textinho, aí peço pra minha irmã fazer uma thumb, ela me manda a thumb, eu coloco lá e tal. Tento fazer bem bonitinho, organizo as coisas assim, comprei microfone, comprei câmera, penso em ideias e tal. Eu entrego muito de mim aqui nesse projeto, assim, e existe uma assimetria muito grande porque eu não vejo o rosto de vocês, eu não escuto a voz de vocês, assim, eu vejo comentários que chegam, né, nos vídeos que eu gravo. E na verdade são esses documentários, esses comentários pra mim, são como esses momentos que minha filha olha no meu olho e sabe que eu existo, assim, é um negócio, pô, que massa. Isso me preenche, isso me dá vontade de continuar vindo aqui gravar, isso me faz entender que alguém está vendo, que alguém está se beneficiando disso, que alguém está, sei lá, se iluminando um pouquinho porque eu falei alguma coisa que contribuiu, porque os comentários eles me trazem esses feedbacks que são muito importantes para mim, né? Mas é uma simetria muito clara. E nem por isso eu deixo de vir aqui gravar vídeo, né? Porque um certo nível também, existe nesse projeto uma relação amorosa, né, fraterna, que tem uma natureza um pouco dessa relação de pai e filho, que é uma coisa que é muito, muito comum na relação também mestre-discípulo, né? Isso em várias escalas, assim, por exemplo, num contexto acadêmico, universitário, quando você forma um aluno de graduação, você orienta ele no mestrado, você orienta ele no doutorado, você está há 10 anos com essa pessoa, ensinando para ela, tendo reunião, vendo ela amadurecer, vendo ela crescer, vendo ela ficar melhor, né, entregando pra caramba e tal, e vendo isso também é uma relação semelhante a uma relação de pai e filho, né? A gente tem que ter muito carinho pelos nossos mestres que nos formaram, que entregam pra gente, assim, e é uma coisa muito bonita e que faz muito sentido, na verdade, né? Independente da época da humanidade, mesmo antes da existência de estruturas formais de ensino, nos moldes do que a gente tem hoje em dia, que eu acho assim, que é um potencial tão desperdiçado, a academia mundial, assim, mas esse assunto para um outro vídeo. Mas mesmo antes dessa estrutura que a gente habita, já existia esse tipo de relação mestre-discípulo, né? Na Grécia Antiga, você tinha lá a Academia de Platão, você tinha lá os pitagóricos, né? Essas pequenas seitas em que ali aquele mestre ensinava para os discípulos, e aí quando ele morria, eles passavam para frente, morria, passava para frente, uma escola de pensamento, uma tradição, como é que eu posso colocar assim, cultural, uma construção de uma forma de olhar para o mundo, né? Uma cosmovisão que tem que ser transmitida, um elemento estético que tem que ser preservado, né? Isso meio que sempre existiu, né? E é essa narrativa que, na verdade, contribui para um processo coletivo de evolução da consciência da humanidade, né? São esses arquétipos que a gente poderia chamar assim, esses modelos de ideias, né? O sábio que sempre existiu, o feiticeiro, o curandeiro, o sacerdote, né? O homem que faz a ponte da comunicação com o divino que sempre existiu. Esses elementos todos, né, que a gente chama de arquétipos, que vão contribuindo, né, para a construção de uma consciência coletiva da humanidade que está, no meu entendimento, na média, tentando caminhar no sentido de evolução, com muitas dificuldades, né, ao longo do caminho, com muita dificuldade de sustentação de uma consciência complexa e que faz guerra, né, e que é um perigo para si própria, né, uma ameaça à sua própria permanência, enquanto tenta evoluir e desenvolve tecnologia e manda o homem para a lua e dá foguete, e faz foguete que dá ré e cria machine learning, computadores e arte, música, etc. Que evolui graças a uma organização arquetípica muito bem construída por uma inteligência cósmica e que, no meu entendimento, assim, se sustenta assim, profundamente ainda com base nesse sentimento de amor,
e nesse tipo de amor mais nobre, que é esse amor assim de pai para filho, de você, né, tentar deixar o mundo que você está vivendo um pouco melhor quando você tipo sair de cena. É esse tipo de energia amorosa, esse tipo de energia coletiva que sustenta ou que viabiliza ou que possibilita a existência de uma humanidade em evolução, né? Então são reflexões que me vieram hoje ao longo do caminho, quando eu estava vindo aqui para a universidade, que eu quis compartilhar com vocês. Eu ia gravar um vídeo para falar de um outro assunto, porque um membro, um seguidor assim, me pediu, e é um assunto que tem sido pedido há um tempo já, que tem a ver com a gestão do nosso tempo, que eu acho que é um assunto interessante também para gerar uma reflexão. Mas ao longo do caminho eu vim pensando em outras coisas, eu cheguei aqui na UNB e decidi gravar um vídeo para falar sobre esse amor, né, de pai e de filho, né, de mãe e de filha, que também é diferente o pai e a mãe. Eu posso falar pela minha perspectiva de pai, né, não sei o que é ser mãe, eu acho que é uma outra natureza também, que envolve outras questões, mas que eu sinto, né, que é essa sustentação que viabiliza a existência e a evolução de uma consciência humana aqui na Terra, né? Quando a gente foge muito disso, a gente foge de se relacionar, a gente foge de certas instituições que são consideradas, né, em alguns tempos, ainda mais em tempos modernos, como clichês, como o lance de uma entidade de família, de criar um ser humano, seja qual for a organização desse modelo de família, porque a gente está ainda, não quero me engajar com isso, ou quero me dedicar aos meus próprios prazeres, o que é válido, o que é justo, o que é legítimo, o que é uma possibilidade também, até porque também a gente tem um desequilíbrio muito grande populacional, então se todo mundo mesmo for ter filho até pode dar problema, né? Então acho que existe espaço para várias formas de várias escolhas possíveis em relação a como você quer se relacionar com o mundo, mas quando a gente foge das relações, né, humanas, a gente está fugindo da possibilidade de experienciar um tipo de amor, né, que é o que sustenta a humanidade. Né? Você pode não ter um filho, mas você pode ser um professor, por exemplo. Né? E você vai saber um pouco do que é essa coisa de ver pessoas amadurecendo, de sustentar esse processo de amadurecimento dessas pessoas, de acompanhar por um tempo essas pessoas, de estar numa relação que é claramente assimétrica, de entregar muito de você para ver seus alunos, né, brilharem e tal. Você vai estar acessando esse sentimento que é importante ser acessado e que regula, cara, que viabiliza, né, que a gente continue aí existindo como espécie. E ao mesmo tempo é difícil pra caramba isso, né? Não é porque é amor que é lindo e são flores. É amor, mas é difícil, cara. E nem por isso você tem que fugir, né, desses encontros com sensações desafiadoras, porque são esses desafios que vão fazer com que você floresça, amadureça, se desenvolva, evolua, né? Nem sempre com suavidade, às vezes na base da porrada mesmo, pá, pá, né? Eu tô, por exemplo, esse ano eu acho que eu tava contando, eu acho que eu fiquei resfriado, gripado umas 10 vezes, assim, porque eu não durmo mais, eu não me alimento direito, eu tô com dificuldade mesmo de dar conta de trabalhar, de sustentar, sabe, assim, a dinâmica da casa. Então tem sido muito difícil, velho. Mas ao mesmo tempo é incrível, né, cara? E um privilégio e uma honra, né? E tem momentos assim absolutamente encantadores, né? Um acesso a um tipo de ternura e uma coisa assim de uma felicidade muito grande, né? De ver outro ser feliz, assim. Você poder ficar muito feliz pela felicidade do outro, isso também é um privilégio. Eu falei sobre isso esses dias num post que eu fiz, acho que no LinkedIn aqui no canal também, porque tem uma parte aqui que a gente faz também alguns posts, que foi sobre esse sentimento de felicidade de ver um ex-aluno meu, né, virando doutor e defendendo uma tese maravilhosa e falando de ciência com propriedade e, sabe, assim, um cara brilhante, e tu vê esse cara foi teu aluno de graduação e você ficar felizão pela pessoa, é muito parecido assim, sabe? Então não fujam desse tipo de sentimento, tentem acessá-lo, né? Você pode ser um chefe de uma empresa, então, né, acessar isso pelos seus funcionários, ver eles também se desenvolvendo, florescendo e tal.
isso certamente vai criar um espaço ali com um potencial muito maior, né, de crescimento, né, de desenvolvimento. Então são visões que elas engrandecem a humanidade e elas são muito importantes. E é isso, pessoal. Espero que tenham apreciado esse conteúdo. Eu gravei aqui hoje num modelo esquisito de tela, que eu tô aqui na UNB na minha sala. E se eu aumentar demais essa minha tela, fica com pouca resolução, assim, saca? E aí fica ruim. Então eu decidi gravar assim, aí fica essa coisa do lado, mostrando os processos, né? Porque essa máquina aqui é um servidor, que agora inclusive não está rodando quase nenhuma simulação. Então fica sempre aqui alguma coisa mostrando. É bom também que faz uma propaganda, né? GNU Linux, minha camisa Cadê o Bug? Eu acho que isso também casa bem com a filosofia desse canal. E a gente se vê então no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa. Deixe seu comentário aí, fala se gostou, se não gostou, né? É isso. É nóis.